Tudo bem? Como vão vocês? Aqui quem está falando é Fernando Rossi, ó, da Quinta Via Processadores de Áudio. Venho a fazer esse vídeo para a gente conversar aí um pouquinho a respeito do que é esse tal de filtro FEAR, né, gente? Então, os processadores da Quinta Via são processadores onde a gente tem a tecnologia FEAR embarcada, né? Então você tem aí ajustes FEAR que você pode implantar em todos os canais de processamento de saída dos aparelhos modelos 9648F e 9648FA, né? E aí chove solicitações para nós aqui dizendo o seguinte, ou perguntando o seguinte: Fernando, pelo amor de Deus, ensina nós a usar esse negócio que se chama FEAR, né? Gente, FEAR é por assim dizer, a mais nova tecnologia, né, aqui para nós do Brasil, né, de ajuste a ser feito, né? Então, tecnologia FEAR é filtros que a gente coloca aí, a gente aditiva, por assim dizer, nos controles, né, de ajustes de saída dos nossos aparelhos para otimizar a resposta do sistema, ok? Por que eu digo otimizar? Porque, primeiramente, você tem que saber se o seu sistema tem um bom dimensionamento. Quantidade de caixas de som, quantidade de alto-falantes, quantidade de médios, quantidade de drivers, né? Ou superagudos, no caso. Por quê? Porque não adianta você ter aí um sistema de som composto de 10 alto-falantes, onde você precisaria ter 20 alto-falantes, achando que com a tecnologia FEAR embarcada você vai fazer com que 10 alto-falantes soem por 20. Não vai fazer verão. Não é isso, né? Ah, Fernando, mas eu tenho um PA 3 via, um PA 4 via e eu quero que ele soe melhor. Sim, ele vai soar melhor, mas não quer dizer que você vai duplicar a força de serviço que o seu sistema vai atender. Então você tem que ter essencialmente bons componentes, caixas bem sintonizadas, cornetas que tenham uma boa abrangência de cobertura e de espectro de frequência, né? Você precisa que a sua projeção sonora por si só seja o melhor possível. Então você que vai fazer aí um sistema line array, por exemplo, com falantes de 10 polegadas, escolha o melhor falante, escolha a melhor caixa, faça o tratamento acústico interno para que a sua resposta seja a melhor possível. Aí você entra com a cereja do bolo, com o temperinho. Aí você entra com as regulagens FEAR para fazer as suas correções. Então você tem um ótimo produto, primeiramente, nas suas caixas de som. E segundamente você vai fazer o tempero, né? As adições complementares. Por quê? Porque se você tiver aí uma caixa de som com qualquer alto-falante, com qualquer litragem, com qualquer câmara interna que faça reverberações, né, da sua caixa de som, achando que você vai aplicar filtro em cima de filtro, em cima de filtro, em cima de filtro, o que vai acontecer? O seu som pode ter uma resposta robotizada, né? O teu som possa ser algo artificial e não natural, né? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, será que eu utilizo crossover FEAR e não utilizo crossover comum? Será que eu utilizo crossover comum e não utilizo crossover FEAR? Gente, tudo tem seus pontos positivos e pontos negativos. Por quê? Porque se você fizer tudo com FEAR, você vai demandar de maior tempo de processamento nos processadores, consequentemente você vai ter maior latência de trabalho, né? Para quem não sabe o que é isso, quanto mais coisas você coloca no seu sinal, na sua edição de sinal,
mais tempo, né? Maior será o trabalho que os componentes vão trabalhar, que os ajustes terão que ser relacionados ali efetivamente. Consequentemente, vai levar maior tempo para essa ação vir a ser executada, que é a tal da latência, né? Então, diante dessa circunstância, simulei aqui para vocês verem, ó, uma via de grave, uma via de médio e uma via de agudo, com ajustes FIR. Fernando, posso usar filtro FIR de quantos hertz a quantos hertz? Gente, vai ter gente que vai dizer assim, filtros FIR para trabalhar correções de 500 Hz para baixo não se usa. São teorias. Tem gente que usa, tem gente que não usa. Eu uso só filtro FIR para corrigir médios e agudos. Por quê? Porque às vezes o PA médio grave do cidadão ou as caixas, os componentes de médio grave do cidadão são tão bons que não precisa trabalhar filtro FIR, né? Caixas de grave que respondem tão bem que o filtro FIR vai ser besteira ser utilizado. Então a gente tem que ter uma balança. Vale a pena eu usar tudo FIR? Às vezes eu uso crossover comum e depois só um filtro FIR para corrigir fases? Sim, exatamente. Tudo existe uma balança. Você tem que confiar aí na sua bagagem, eu gosto de fazer assim, na sua bagagem técnica, se você vai levar em consideração usar tudo FIR ou não, né? Tem um sistema de som que a gente trabalha aqui na nossa cidade, que tem processador FIR, que ele subgraves, médio grave baixo, né? Que são falantes de 10 polegadas, e, médio grave baixo não, subgraves, médio graves e titânio. 3 vias, sub, médio, né? Médio grave e titânio. E o que a gente fez lá naquela ocasião? A via de subgraves, né? A via de subgraves, crossover comum, fato. Usem crossover comum. Médio grave. O médio grave baixo desse nosso cliente é um crossover comum, não é filtro FIR. Já o médio grave alto, esse sim é um corte de passa baixa, né? É um corte de altas FIR. E o driver titânio também é um corte, é um corte de filtro FIR, tá? Corte de frequência filtro FIR. Então o que acontece? A gente tem que botar na balança isso. Uso tudo FIR, uso crossover comum, normal, e só adiciono FIR para fazer a correção de fase? Sim, perfeito, tá? Falando de FIR aqui, ó, para titânio. Eu quero filtro FIR a partir de 1600 Hz. Quero filtro FIR a partir de 2000 Hz, por exemplo, né? Pronto, ó, vai alterar aqui, né? Eu quero filtro FIR a partir de 1200 Hz. Vai alterar aqui, ó. Olha lá, ó, já mudou o corte de, né? Deslizou o corte de frequência para cá. Aqui, exemplifiquei um super tweeter. Opa, abri o site. Exemplifiquei um super tweeter, né, gente? Ó, o corte do super tweeter, 6.500 Hz. Mas Fernando, qual é o corte FIR que eu uso? Qual é o filtro? Olha só o que vai acontecer. Eu vou trocar aqui, ó, de filtro. Olha o que vai acontecer com a magnitude. Determinado filtro altera determinada magnitude. Alterando a magnitude no seu programa aí, o Crosslight, o FFT de leitura, você vai ter uma resposta diferente, né? Será que eu uso esse filtro? Será que eu uso esse filtro? Gente, tudo tem que ser estudado, tudo tem que ser avaliado. Olha só, determinados filtros, né, têm respostas diferentes, têm comportamentos diferentes, tanto na fase quanto na magnitude. Uma outra ocasião, olha só que interessante. Fizemos um corte de frequência usando o filtro FIR em 6.500 Hz, mas eu vou mexer na equalização agora. Vamos editar. Olha o que vai acontecer com a resposta de fase. Vocês estão vendo que a resposta de fase é alterada conforme a equalização que você aplica? Então, dependendo da equalização que você aplica, a sua resposta no filtro FIR também vai mudar. Por quê? Porque de repente 6.500 não é legal. De repente você vai ter um resultado melhor
em uma outra frequência, ok? Tudo vai depender da leitura, sua habilidade técnica para desempenhar um ótimo papel e deixar o seu resultado final primoroso, né? Então, gente, o filtro FIR é algo que você tem que analisar o seguinte: se você tem bagagem em corte de frequência, você tem bagagem em equalizações, o meu médio aqui para ficar bonitinho precisa disso, precisa disso, precisa disso, precisa de mais isso e isso, né? Beleza, a sua equalização da via de 10 polegadas, por exemplo, para ficar bonito precisa isso. Isso daqui vai te dar uma resposta de fase, olha aqui, ó. Então você não pode primeiramente implantar o corte de frequência FIR para depois fazer a equalização de fase, é o contrário, né? Faça seus cortes de frequência para não queimar seus transdutores, faça as suas equalizações, as suas correções. A cada ajuste feito, filtro colocado aí de equalização, faça uma leitura no Crosslight e veja se precisa fazer alguma correção de filtro FIR. Então, muito cuidado, é uma ferramenta de trabalho nova para nós, como eu já mencionei, é uma potente função que o seu resultado final pode ficar primoroso ou pode ser uma catástrofe. Muito cuidado, muita cautela, né? Não é assim num vídeo do YouTube que você vai ficar craque aí em implantações de filtro FIR, né? Em regulagens, calibragens com filtros FIR. Abasteça seu banco de dados aí com informações positivas, com informações palpáveis, né, de crédito. Corra atrás de conhecimento, verifique se determinado lugar que você está buscando conhecimento, se essa pessoa tem propriedade ou não. Assista os vídeos, hoje a internet é uma ferramenta maravilhosa, né, para essa circunstância aí. Tá bom, gente? O que vocês precisar, acessem aí o Quinta Via, né? Você tem aí o nosso WhatsApp, né? O nosso contato, né? E a gente está à disposição em diversos eventos, né? Estaremos aí ao longo de 2026 aí em eventos espalhados pelo Brasil para poder te dar aí todo o apoio que você precisa. Tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus, até logo. Tchau.